Pessoal, tudo bem? Quero expressar mais uma vez gratidão aos 5.000 seguidores. Tivemos esse marco, eu achei isso fantástico. Eu não esperava sim, mas não tão cedo assim. Mas enfim, eu fico muito agradecido por este marco. Muito obrigado por vocês estarem comigo. Continuem comigo, por favor. E compartilhem, recompartilhem os conhecimentos que eu trouxer aqui com todas as pessoas que você acredita que vai tirar proveito de tudo aquilo que eu compartilho, tá? Continuem comigo e mais uma vez muito obrigado, tá? Falando sobre o foco infanto-juvenil de hoje, trazemos um assunto incrível. Estou trazendo, melhor dizendo, que é o medo, uma emoção que obviamente não poderia deixar de falar a respeito dela. Com o passar do tempo vou trazer algumas temáticas em torno de outras emoções e até do próprio medo, porque é um assunto bastante amplo e que é importante estarmos ligados na questão dessas emoções e como podemos gerenciá-las diante de algo que esteja acontecendo e que precisamos de fato dominar o momento, por assim dizer. Bom, quem aqui já não sentiu medo de escuro, medo de inseto, medo da solidão, entre outras coisas? Quem nunca? Quem diz que não tem medo, na verdade, tem medo sim. Porque, vou dizer na real, todos, absolutamente todos, até quem diz que não tem medo, nunca teve medo, ou que passou a não ter medo, tem medo sim. Porque é do ser humano. Isso é algo do ser humano. É uma reação emocional normal. E a parte do cérebro responsável por esta emoção, entre todas as outras, é a amígdala. A amígdala, ela por sua vez é responsável por gerar emoções e também pela tomada de decisões, como ficar no lugar e lutar, ou então de correr, fugir daquela situação. Ou seja, o medo é um recurso de sobrevivência. Entendeu? Então, todos, absolutamente todos os seres humanos sentem medo, sim. Agora a questão é gerenciar este medo. Mas antes de falar a respeito disso, eu quero fazer uma pergunta. Será que o medo pode representar outras coisas? Sim, pode representar outras coisas. Como, por exemplo, eu até costumo falar a respeito do medo quando estou dialogando com crianças, até na psicoterapia, eu falo que o medo, crianças e adolescentes, falo que o medo, ela veste roupas. É como se fosse imaginar que seja alguém materializado enquanto medo, e este medo veste roupas. E as roupas são as representações deste medo, que pode envolver a ansiedade, a preocupação, o desespero, o assombro, a vergonha, o ciúme, a desesperança, a vulnerabilidade, a falta de proteção ou desproteção, angústia, apreensão, entre outras coisas, tá? Então, a ideia agora é a gente parar e pensar que estratégias estabelecer para o gerenciamento do medo. Visto que o foco é infanto-juvenil, esta pergunta vai para você, pai, para você, mãe. Como é que você pode auxiliar a sua criança a ter este senso de gerenciamento da sua emoção, que se chama medo? Porque aprendemos que o medo é algo natural, normal para todos, tanto crianças quanto jovens, adolescentes, adultos e até mesmo os mais velhos. O medo é natural. O problema é
quando este medo torna-se exacerbado. Os níveis dele são altos, tá? Os níveis do medo estão altos, então é preciso parar para ver a melhor forma de gerenciar. Então, segue as dicas. Vou enviar a primeira delas para você, que é falar sobre o não comparar. Em outros momentos eu já falei a respeito disso, que a comparação de uma criança com outra, ou de um jovem adolescente com outro, ou mesmo com uma outra criança, não é legal, não é saudável. Isso pode gerar impactos na vida deste jovem ou desta jovem por toda uma vida. Então isso é muito complicado. Então, por favor, nunca, absolutamente nunca, papai e mamãe, compare o seu filho ou sua filha com outras pessoas. Não ridicularize também diante do medo. Não fique dizendo coisas que invalide ou que mesmo ou que demonstre que não está se preocupando com aquela emoção sentida por sua criança. Não faça isso, não é saudável. Esteja pronto também para estar, sempre que possível, próximo de seu filho, de sua filha, quando ela estiver passando por um processo de medo, de algo que de repente pode ser novo para ela ou para ele, e esteja ali do lado. Isso pode passar uma confiança e um conforto melhor para ela, e aos poucos você vai auxiliando na tomada de controle da situação ou do gerenciamento desta emoção. Você pode também explicar que todos sentem medo, aquilo que a gente falou há pouco. Absolutamente todos sentem medo. De repente, você pode até falar sobre sua experiência. Eu também, quando eu era jovem, senti medo a respeito de escuro, ficar sozinho. Eu mesmo, por exemplo, quando eu era jovem, lembro que um dos medos que eu tinha era na época do carnaval, que eu sentia medo de careta, aquelas pessoas que caminhavam fantasiadas de careta, era uma coisa que me causava pavor. Sentia também, já cheguei a ter medo também da cuca, e daí a gente lembra até mesmo daquelas canções de niná, do Boi da Cara Preta, da Cuca, do papai foi na roça, a mamãe foi passear, ou seja, a criança está sozinha em casa, então é uma coisa bem doida em relação a essas cantigas de niná no passado. Pelo amor de Deus, não repliquem mais isso para as crianças hoje em dia, que essas músicas são coisas de passado e que não funcionam bem na nossa contemporaneidade, até mesmo por sabermos dos impactos que geraram no passado em relação a isso, com muita gente, com muitas crianças que hoje já são adultas e sabem, e carregam algumas experiências negativas em relação a essas canções de niná. Bom, você pode também estar fazendo com que a criança aprenda o seu nome completo, aprenda o número de seu celular completo, grave isso na mente, ou mesmo anote em lugares fáceis de poder acessar, para que diante de uma situação emergencial ela saiba onde é que está isso anotado, ou mesmo busque em sua memória as informações. Isso vai causar uma medida de segurança maior para a sua criança. Fale para ela também, é uma outra dica bastante interessante. Você ensina ela que aqueles desenhos ou aqueles filmes, enfim, que mostra bruxas, fantasmas, tudo aquilo ali é de mentirinha, é tudo uma montagem, logo não existe. E você pode falar exatamente isso. Ao mesmo tempo, tome cuidado com a exposição de suas crianças em relação às notícias midiáticas, a filmes e séries que podem causar assombros, espantos. Então, é interessante você tomar todo um cuidado em relação à exposição de sua criança a esses tipos de conteúdo.
Mostre também dentro do possível que em determinada que diante da razão da criança, mostre isso na medida do possível. Em uma determinada situação em que ela sente medo, mostre que não apresenta um perigo real aquele medo, dentro do possível. Há algumas situações que de fato podem apresentar sim um perigo real, então que tudo tem a ver com aquela questão do que chamamos de sinais para a sobrevivência, tá? Então é preciso que também levem em conta essa questão. Agora eu vou colocar uma ressalva aqui para esta questão. Você, de fato, vai falar para a criança que aquele objeto do medo não apresenta um perigo real para ela, ok? Ok. Porém, a ressalva é a seguinte: não force a criança a aproximar-se do objeto do medo, senão você vai potencializar o medo nessa criança. Então, tome todo cuidado em relação a isso. Por fim, gentileza gera gentileza, isso até mesmo no âmbito familiar, para entre pais e filhos. Então, abra espaço para diálogo, sem aquilo que a gente iniciou no início das dicas, sem comparar, sem menosprezar aquele medo, ridicularizar, tá? Então, deixe o espaço aberto para o diálogo, para a comunicação, e assim a criança vai sentir-se à vontade de achegar-se ou aproximar-se até você e explicar a razão de ela estar sentindo-se insegura diante de um determinado objeto de medo. Isso permitirá você a trabalhar no sentido de auxiliá-la no gerenciamento das emoções. Vou fazer uma pergunta agora a você. Conhece alguém que passa por desafios em relação ao medo, inclusive de pais para com os filhos? Então, marque essa ou essas pessoas nos comentários, envie um direct clicando aqui no aviãozinho, ou mesmo publique este vídeo em seu story, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações e auxiliem na construção de um futuro melhor, porque o foco da nossa galerinha infanto-juvenil é exatamente esse. São o nosso futuro, são o nosso amanhã, então vamos cuidar delas da melhor forma possível para que elas desenvolvam-se bem, desenvolvam-se de forma saudável, inclusive em sentido mental. Belezinha? Muito obrigado mais uma vez por sua companhia. Continue comigo, amanhã eu vou trazer um outro tema super interessante, tá? Me aguardem e comentem, digam o que vocês acharam. Vai ser muito legal ler o feedback de vocês em relação a este vídeo. Um forte abraço virtual, fiquem com Deus e paz e saúde mental para você e família.